Olá, tudo bem? É uma alegria enorme poder voltar a falar com você através deste canal. Quero, neste dia importante, Dia das Mães, compartilhar com você uma palavra das Sagradas Escrituras, uma palavra vinda de Deus para o seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17, eu lerei para você apenas o verso 13, que diz assim: Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e lhe disse: não chores. Vamos orar a Deus. Pai de amor, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te peço. Abençoa todos que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que venham ser abençoados. Aqueles que estão tristes, que venham ser consolados. Aqueles que estão alegres, que possam se alegrar ainda mais. Aqueles que estão sem esperança, que possam encontrar a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro, Pai, agradecidamente. Amém, Senhor. Amados, eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, um tema muito importante. Ainda existe esperança. Guarde essa palavra no seu coração. Ainda existe esperança. Nós estamos vivendo um dos piores dias das mães da nossa história. Porque neste dia, muitas mães não vão abraçar os seus filhos por causa do isolamento social. E nesse momento difícil, esse momento de incerteza, esse momento de medo que tentam colocar para toda a sociedade, eu quero falar com você que ainda existe esperança. Eu quero falar para você que o sonho ainda não acabou. Eu quero falar para você que você não pode abaixar a cabeça e desistir, frustrar-se, porque ainda existe esperança. E eu quero, lendo na palavra de Deus, compartilhar com você algumas lições muito importantes. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que existe esperança para as multidões. Você observa comigo, abra a sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 11 e 12, diz assim: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Existe esperança para as multidões. Existia duas multidões, uma multidão que acompanhava Jesus e uma multidão que acompanhava um enterro, um sepultamento. Eu imagino que a multidão que caminhava com Jesus caminhava alegre e feliz, mas a multidão que caminhava com o morto caminhava triste. Lucas descreve que era filho único de uma viúva. Olha a tristeza dessa mulher. Olha a amargura do coração dessa mulher. Ela tinha um único filho e ela agora estava levando o seu filho para o sepulcro. Quem cuidaria dela? Quem a ampararia? Quem poderia ser um braço amigo, um ombro amigo para essa mulher? No meio dessa multidão. Uma multidão que vai com Jesus. Outra multidão que vai com essa mulher. Todas duas multidões encontrou esperança em Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que faz parte de uma multidão que caminha por este Brasil. Existe esperança para você. Então, às vezes, nós, nas avenidas das nossas cidades, nos ônibus, metrôs, lotados, rostos e mais rostos, mas nenhuma familiaridade, às vezes distante de casa, igual eu estou mais ou menos distante a 600 quilômetros da casa da minha mãe, dos meus irmãos.
Mas eu quero dizer para você que eu nunca me senti só e desamparado, porque no meio da multidão que eu caminho, eu tenho a certeza de que estou caminhando com Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que, se você tiver fé no seu coração, se você colocar a sua esperança em Jesus, você não vai ser sozinho na multidão. Você vai ser um filho de Deus, caminhando com a certeza da vitória no seu coração. Jesus caminhou mais ou menos 40 quilômetros depois que ele saiu de Cafarnaum, e ele chega na cidade de Naim. Ele chega no exato momento em que no portão da cidade está saindo a multidão que vai levar o único filho da viúva para sepultar. A caminhada de Jesus de 40 quilômetros. Não tem nenhuma informação da Bíblia de que alguém pediu que Jesus fosse ali. Não tem nenhuma informação na Bíblia dizendo o que Jesus foi fazer ali. Mas eu quero dizer para você que Jesus foi ali porque ali existia alguém aflito. Ali existia alguém em desespero. Ali existia alguém que precisava de Jesus. Se você está precisando de Jesus, eu quero dizer para você: clame, busque. Ele vai chegar até você. Ele vai chegar na multidão da qual você faz parte. E a segunda lição que eu quero compartilhar com você sobre esse tema, ainda existe esperança, existe esperança para os que choram. O versículo 13 diz: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e lhe disse: não chores. Existem alguns personagens bíblicos que quando eles ouvem que Jesus está chegando, eles gritam: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus me socorre. Mas Lucas não narra um grito dessa mulher. Lucas mostra apenas as lágrimas desta mulher. E diante das lágrimas desta mulher, Jesus olha, ela está no meio de uma multidão, mas ele a enxerga. Ele consegue ver que ela está ali, que ela sofre. E eu quero dizer para você que aonde você estiver, na maneira como você estiver, Jesus pode chegar até você e ver o quanto você precisa dele. A palavra de Jesus para essa mulher, primeiro, o texto diz que quando Jesus a viu, ele encheu de compaixão. É uma das coisas maravilhosas que existe em Jesus, é a compaixão. Um dia Jesus olhou para a multidão e disse que teve compaixão dela porque ela vivia como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelhas abandonadas. Mas Jesus teve compaixão delas. E essa mulher, Jesus, além de ter compaixão, ele diz: não chores. Jesus é a esperança para os que choram. Aqueles que choram serão consolados. Aqueles que choram têm a certeza de que suas lágrimas chegarão até o trono da graça de Deus. E as lágrimas dessa mulher não passou desapercebidas diante de Jesus. As suas lágrimas não passarão desapercebidas por Jesus. Existe esperança para você que está chorando. O livro de Apocalipse, o final dele mostra para nós uma coisa muito interessante. Diz que nós vamos morar numa cidade com ruas de ouro. E lá não haverá choro, lá não haverá lágrimas, porque o próprio Jesus as enxugará do nosso rosto. Louvado seja Deus. Existe esperança para os que choram. Mas existe esperança para outros também. E a terceira lição que este texto nos ensina é que existe esperança com a chegada de Jesus. O verso 14 e 15 nos diz que, aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus
o entregou à sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Pense comigo na cena. Uma multidão, um caixão, um morto e uma mãe às lágrimas. Jesus chega. Com a chegada de Jesus, chega a esperança. Ao comando de Jesus, obedecendo à ordem de Jesus, aqueles que estavam carregando o caixão param. Talvez no interior daqueles homens que carregavam aquele morto, vinha a pergunta: para que parar um caixão? Trazer mais sofrimento? Causar mais dor? O que está acontecendo? Por que este homem pede para fazer isso? Mas eles obedecem. Um dos maiores dramas da humanidade é porque somos desobedientes. Não é sobre isso exclusivamente que eu estou a falar neste texto, mas eu quero dizer para você, abrindo um parêntese aqui, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. A Bíblia diz que existe um único mandamento com promessas, e este mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Em alusão ao Dia das Mães, eu persisto em dizer com você: honre e valorize a sua mãe. Lembrando agora de um poema de Mirtes Matias, ela diz assim: se queres dar-me uma flor, faça-me enquanto vivo, porque para a sepultura para onde vou, elas não têm valor. Hoje é dia de você abraçar. Hoje é dia de você socorrer. Hoje é dia de você demonstrar amor. Porque quando a morte visitar a mim e você, não podemos mais fazer isso. Faça hoje, enquanto existe oportunidade. Enquanto existe vida. A chegada de Jesus, ela traz esperança. Como eu acabei de ler nos versículos 14 e 15, ele disse ao moço: levanta-te. E logo que o moço levanta, senta, a coisa mais bonita que Jesus faz para aquela mãe, ele entrega seu filho para ela. Eu quero aplicar isso para você, mãe. Talvez você tenha um filho que está distante de casa, está distante da presença de Deus, está afundado no mundo podre e fedido do pecado. Eu quero dizer para você, mãe, clame a Jesus para que o seu filho volte. Clame a Jesus para que o seu filho volte. E você, filho que está me ouvindo, às vezes você está estragando a sua vida com prazeres deste mundo, como diz um dos nossos hinos, com prazeres que passam em vão, mas que na última hora da vida eles não te satisfarão. Às vezes você está tentando viver uma vida que acha que é o melhor. Lembre-se que tem uma mãe que está em casa orando. Lembre-se que tem uma mãe que está em casa buscando a presença de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Talvez você está completamente morto no pecado, mas Jesus quer ressuscitar você, como ele ressuscitou este morto, filho dessa viúva da cidade de Naim. E a quarta lição que eu quero compartilhar com você neste texto: ainda existe esperança, não esqueça disso. Ainda existe esperança. A quarta lição é: existe esperança para os que estão com medo. O medo tem tomado conta de muitas pessoas, mas eu quero dizer para você que ainda existe esperança para você que está com medo. Olhe comigo os versículos 16 e 17, diz assim: então o medo dominou a todos. É a primeira fala que Lucas coloca aqui.
Mas interessante que depois do medo eles começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Observe uma coisa interessante que acontece. Quando o morto foi ressuscitado, quando a morte foi vencida pela vida, o pavor tomou conta do coração das pessoas. O que tem tomado conta do seu coração? É a alegria de saber que existe um Salvador chamado Jesus Cristo? Ou é o medo da morte? Ou é o medo do futuro? A dúvida do que vai acontecer no amanhã? O primeiro texto bíblico que eu aprendi há quase 30 anos atrás, quando da minha conversão, foi o Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele não fará algumas coisas, ele não fará as coisas mais importantes, mas a Bíblia fala que ele tudo fará. Eu sou esperança viva de que esse Jesus que me salvou tem guardado a minha vida, tem me amparado. Existe esperança para você que está com medo. O medo tomou conta dessa grande multidão. Mas quando Jesus está presente, o medo vai embora. O primeiro momento, Lucas diz que eles estavam com medo, mas de repente eles começam a glorificar a Deus. E o versículo 17 diz que essa notícia propagou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Isso nos mostra que aqueles homens que estavam com medo, aqueles homens e aquelas mulheres que estavam temerosos, sentiam-se fracassados, agora eles encheram o coração de esperança e começaram a anunciar para toda a região ao redor: só existe salvação em Jesus Cristo. Quero dizer para você, muitas pessoas falam assim: olha, eu não tenho esperança porque eu não tenho um bom emprego. Eu não tenho esperança porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho esperança porque eu não tenho uma família bem estruturada. Eu não tenho esperança porque eu não tive oportunidade na vida. Você que está ouvindo esta palavra, existe esperança para você. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Agarre-se a essa esperança. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. E viva com o coração cheio de esperança, que só Jesus pode dar. Amém? Deus te abençoe. Senhor meu Deus, no nome santo, doce e amado de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida do teu filho, da tua filha, que neste momento ora comigo. E eu peço, meu Deus, que tire o medo do coração dessa pessoa. Tire o medo e a incerteza e coloque no lugar deste medo e dessa incerteza a esperança que é Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro, pedindo que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Amém. Deus nos abençoe.